A Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, em parceria com a B3, realiza hoje o Congresso Brasileiro do Agronegócio. Com o tema Biocompetitividade, o evento vai discutir a concorrência sustentável do setor no Brasil e suas vantagens globais. Vão ser abordados também temas como geopolítica, sustentabilidade e a integração público-privada. O nosso repórter João Nogueira está acompanhando o Congresso e traz todos os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, João. Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham no Mercado e Companhia. 23º Congresso Brasileiro do Agronegócio, promovido pela ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e nessa edição o Congresso destaca a biocompetitividade, como você citou. A bioeconomia é um modelo de produção baseado na utilização de recursos sustentáveis com vistas à substituição dos recursos fósseis, portanto, não renováveis. Estima-se que a bioeconomia ela gera 2 trilhões de euros ao ano no mundo, além de 22 milhões de emprego. Isso é uma estimativa da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aqui na abertura do evento nós tivemos a presença de 2 governadores, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Nós conversamos agora há pouco, jornalistas conversaram com Eduardo Leite, que criticou a falta de apoio do governo federal aos produtores gaúchos atingidos pelas enchentes. Ele acha que a medida provisória publicada na última semana está aquém das necessidades dos produtores gaúchos. Vamos ouvir o que falou o governador do estado gaúcho, Eduardo Leite. Os prejuízos não se resumem às áreas que foram alagadas simplesmente ou inundadas. Então começa por aí. As medidas que o governo federal até aqui apresentaram circunscrevem ações de apoio financeiro para as áreas que foram inundadas. Não é o suficiente, muitas áreas não foram inundadas, mas a produtividade foi completamente comprometida por conta das chuvas intensas, que não permitiram as colheitas, que fizeram perder. O produtor assistiu a sua plantação apodrecer no campo e já tinha esse produtor compromissos financeiros difíceis de arcar por conta das estiagens dos anos anteriores. Então eles estão pedindo efetivamente operações de crédito que alonguem essas dívidas para eles com um prazo de carência. A gente precisa de uma medida muito mais ampla e profunda do que o governo federal apresentou até agora. O Eduardo Leite, governador gaúcho, agradeceu publicamente a ajuda oferecida pelo governo de São Paulo aos produtores gaúchos por conta das enchentes. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enalteceu o agro paulista, disse que o agro não é só da cana, é também de 300 produtos do estado. Disse que São Paulo vai investir no mercado de capitais para ajudar na questão do crédito e também defendeu a segurança jurídica no estado. Vamos ouvir. É um absurdo a gente estar nessa altura do campeonato falando em segurança jurídica, defendendo a não invasão de terra. Isso é o básico. Isso é o básico. E vários governadores como eu, como Eduardo, não vão permitir a desordem. Com a cooperação cada vez maior das polícias com a Secretaria de Agricultura, para dar pronta resposta, utilizando cada vez mais tecnologia, cada vez mais inteligência, para garantir aquilo que é básico, o direito à propriedade. Semana importante também em Brasília com o fim do recesso parlamentar, porque o Congresso Nacional retorna aos trabalhos nessa segunda-feira, de olho nas eleições municipais. O nosso repórter João Nogueira está agora com o Henrique Rummel, que vai falar sobre como isso pode impactar o andamento das pautas relacionadas com o agro. Qual a expectativa? Boa tarde para o Rummel agora. Obrigado, Pri. Pri está agradecendo a sua presença aqui, Rummel. E ela citou que o trabalho no Congresso foi retomado. De que forma as eleições municipais elas podem atrapalhar pautas envolvendo, por exemplo, o agronegócio? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês de novo, mais uma vez aqui. E os trabalhos no Congresso voltaram. Então, essa semana vai ter esforço concentrado no Senado, a semana que vem no Senado e na Câmara, e vai ter controvérsia. Mas as eleições municipais estão na atenção
dos parlamentares, principalmente porque eles estão olhando o que vem no futuro e na consolidação partidária dentro dos processos. Mas eu acredito que eles têm a responsabilidade de ver projetos muito importantes que vão entrar na pauta nesse momento. Eu acredito que o Senado, até mais do que a Câmara, porque ela tem a regulamentação da reforma tributária, na questão do PLP 68, a Câmara tem que aprovar o 108 e mandar para o Senado para ser aprovado ainda esse ano. E o Senado tem uma pauta que está parada, como crédito de carbono, combustível do futuro. Então, eu acho que todas essas pautas devem voltar num compromisso de dar um andamento mesmo com as eleições municipais em curso. Na fala dos dois governadores, a gente ouviu falar, né, sobre o marco temporal. Como que fica essa questão agora para esse segundo semestre? Olha só, hoje mesmo está tendo uma reunião no Supremo, num grupo de trabalho, analisando esse processo do marco temporal. Eu acho que a solução ela vai caber, mas cabe dizer que o Congresso Nacional já deu uma solução para isto. O que pode é ter alguns detalhes que possam ser analisados dentro desse contexto. Agora, eu acho que o mais importante quanto ao marco temporal é implementar a lei. A lei que foi aprovada, os procedimentos, isso não entra na questão temporal. Marca nos procedimentos e na transparência da demarcação de terras. Então, eu acho que isso é o ponto que mais precisa ser lutado para poder fazer isso, porque além do marco, também já foi estabelecido que vai ter indenização, quer dizer, já tem um avanço significativo em relação a tudo isso. Para a gente concluir aqui, essa insegurança jurídica, com essa indefinição em relação ao marco temporal, prejudica em que medida os produtores rurais do país? Eu acho que prejudica a população, tá? Porque o marco temporal não é só o produtor rural, tá certo? É o conceito do direito originário. Então, se o conceito de originário vale, até qualquer cidade brasileira, eu gosto de brincar muito um exemplo que o próprio Gilmar Mendes já deu. Tá certo? Se algum índio requerer o centro de São Paulo, ou Copacabana, ou Porto Alegre, ou Salvador, o direito originário vale, não tem indenização sobre todas essas áreas que eram indígenas. Eu gosto de fazer a pergunta, eu vou morar aonde? Obrigado pelas informações, por nos atender aqui no Congresso Brasileiro. Nada, mas é um prazer estar aqui falando com vocês e mostrando. Agora, eu acho que o Congresso esse ano vai ter um papel muito importante, mesmo com as eleições, nessas pautas, principalmente da reforma tributária. Perfeito, muito obrigado. Priscila, continua acompanhando os discursos aqui, né, no Congresso Brasileiro do Agronegócio, e agora eu volto com você daí do estúdio. Obrigada, viu, João?